Deus usar ela com poder e graça, você tem 30 minutos para pregar. Tá bom? Aleluia. Graça e paz, em 30 minutos tua serva vai falar tudo aquilo que está no coração do Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Para você falar 4 horas. A minha amada, cadê minha mascarita? Vamos lá, irmãos. É isso, então. 4 horas é 4 horas. Olha! Brincadeira. Um pouquinho nervoso, porque não tem como subir aqui e você não ter temor, não ter, né, esse sentimento de que, Senhor, toma conta de mim, porque tem que ter muito temor do Senhor para estar aqui. E mesmo, como diz a pastora, e muitos que a gente conhece, pode ser 20, 30, 40 anos, sempre que a gente sobe aqui é um nervoso, só o Senhor para acalmar, amém? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu trago, né, que o Senhor colocou no meu coração, a passagem em Lucas 24, versículo 1. Irmãos, nesse versículo aqui, né, para quem não tem um contexto e tal, Jesus, durante todo o tempo em que ele esteve sobre a terra, ele veio anunciando, ele veio falando sobre o reino de Deus, e ele veio falando para os discípulos tudo o que ele iria passar. Ele veio falando sobre as provações que ele passaria, sobre o sofrimento, sobre o plano do Senhor, de diversas formas. Ele falou claramente, ele falou por parábolas, né? Teve um momento em que Pedro falou, eu não vou permitir, Senhor, e Jesus o repreendeu, porque era preciso que se cumprisse. E por mais sofrido que tenha sido, o Senhor Jesus, ele passou. Ele sentiu ali, a palavra do Senhor descreve que ele sentiu uma tristeza de morte enquanto ele estava orando, pedindo para que Deus, se fosse possível, né, afastar aquele cálice dele, mas que se cumprisse a vontade do Senhor acima de tudo. Imagino todas as emoções que o Senhor Jesus deve ter sentido ali naquele momento, mas creio eu e eu tenho convicção nisso, que em momento nenhum ele deixou de crer. Em momento nenhum ele deixou de acreditar, em momento nenhum ele deixou de ter certeza, de ter fé naquilo que Deus tinha dito para ele. E aqui em Lucas 24, 1, começa assim. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. E acharam a pedra do sepulcro removida. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. E, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhe pareciam como desvario, e não as creram. Irmãos, quantos de nós já provamos um milagre do Senhor? Quantos de nós já vimos a mão do Senhor sobre a nossa vida de alguma forma? Seja uma cura, um livramento, uma bênção. Quantos de nós já tivemos uma experiência com o Senhor? E quantos de nós já tivemos esse momento de incredulidade, mesmo sabendo que o Senhor é capaz? A gente é falho. A gente está sujeito a muitas emoções, porque as nossas emoções, elas não são estáveis. A gente, dependendo da situação, a gente se deixa levar pela pessoa que está do lado, pelo parceiro,
ou a gente se deixa levar pelas situações que vêm vindo corriqueiramente. E eles não creram. Aqui a palavra diz que seria desvario, loucura. Que loucura. Ele ressuscitou, não está lá. Eles ouviram. E ainda assim, eles ouviram do próprio Jesus. Nós que hoje ouvimos e sabemos através da palavra, cremos que Jesus está vivo. Mas imagina ter ouvido do próprio Jesus e ainda assim não conseguir crer. É triste. Mas a gente se coloca no lugar dessas pessoas. Estavam tão animadas, tão eufóricas, porque o remidor de Israel estaria vindo. E de repente ele foi crucificado. Aos olhos humanos, acabou. Para aqueles que estão, só tem aquela fagulha de fé, só aquela fagulha de esperança. Acabou. Eles não conseguiram crer, mesmo sabendo, mesmo tendo andado com Jesus. Porém, Pedro, aqui no versículo 12, ele levantou-se, correu ao sepulcro e abaixando-se, ele só viu os lençóis postos, em outras traduções, dobrados, arrumados à cabeceira, depende da tradução que você lê. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. Então, assim, vai ter aqueles que mesmo já tendo vivenciado, tendo passado por muitas coisas com o Senhor, pode ser que aconteça um momento da gente ter aquele desânimo. Aquela coisa que fala, Senhor, já tem tanta coisa ruim acontecendo, mais essa. Senhor, eu não aguento. Senhor, não é possível. Senhor, o que eu fiz de errado? A gente começa a indagar a Deus, né? E isso acontece porque a gente vai pelas nossas emoções. A gente não consegue ver além. A gente vê com os nossos olhos, que são limitados. A nossa imaginação limitada permite. E por isso eu falo, as nossas emoções, dependendo de como está, limita mais ainda. Muito mais. E depois disso, aqui dando continuidade, é muito complicado a gente falar sobre isso e entender que eles também eram pessoas como nós. Andar com Jesus, ouvir tudo de Jesus, é que nem quando a gente ouve a voz de Deus. A primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, eu acho que eu fiquei tão eufórica, eu lembro até hoje exatamente como foi a sensação. E foi a coisa mais linda da minha vida. E olha que eu sou mãe. E é complicado descrever para quem não vivencia. A gente pode falar, a pessoa vai ter uma noção, mas só quando a gente vive, a gente sabe como é. E aqui, irmãos, depois disso, a gente entende que é preciso a gente ter um controle sobre as nossas emoções. É preciso ter um domínio, mas não é fácil. Dando continuidade aqui no versículo 13. Os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que era distante de Jerusalém, 60 estádios. Gente, um estádio é grande. Imagina 60. Era muito, muito longe. E cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Irmãos. Porém, os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Disse Jesus. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também,
algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo também, tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, ó nécios, é tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Irmãos, nesse caminho, esses dois discípulos eles estavam com Jesus, mas eles não perceberam. Eles foram caminhando os 60 estádios com Jesus conversando e não perceberam. E é muito complicado a gente ouvir a voz de Deus quando a gente não tem mais fé. É muito difícil a gente reconhecer a voz de Jesus quando a gente já está com aquela incredulidade ali, com aquela certeza que tudo deu errado. Deus está falando, mas a nossa tristeza é tão grande, o nosso desânimo é tão grande que a gente não tem nem força para reagir. E se a gente ouve a voz de Deus, dependendo da situação, é aí que a gente chora por se culpar, por não conseguir. Eu já passei por isso. Senhor, eu não consigo. Por quê? Eu tenho o Senhor na minha vida. O que eu fiz de errado? O que eu estou fazendo de errado? Quantas vezes a gente já passou por uma situação que nem chorar mais a gente conseguia? Eu acho que aqui cada um tem a sua experiência com o Senhor. Alguns aqui deve ser mais difícil para chorar, mas com certeza já entregou o coração esmigalhado para o Senhor. E é aquele momento que a gente só respira. É aquele momento que as pedras clamam por nós. E eu acredito que nesse momento esses dois estivessem assim, porque Jesus era a esperança deles. Jesus, enquanto eles estavam apalpando ali do lado, era muito fácil crer. Eu estava vendo os milagres acontecer, eu presenciei, eu participei dos momentos. E agora? E é tão curioso como o desânimo leva a gente para um caminho tão triste, que eles sabiam que Jesus era o Messias. Eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, o que os profetas anunciaram toda a Bíblia. E aqui eles dizem, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Não está errado, mas Jesus não era só isso. Eles não disseram o Messias, eles não disseram o Filho de Deus. Aqui eles falam que foi um profeta poderoso. Foi passado, acabou. Ele foi, não é mais. Eles já não conseguiam crer. Então o caminho de Emaús, irmãos, ele fala sobre nós. Sobre os momentos que a gente caminha com desânimo. O momento em que a gente está ali só pela misericórdia do Senhor. Eu brinco com o Bruno, aquele desenho para quem já assistiu Divertidamente. Tem hora que eu sou a tristeza. Estou jogada no chão e se ninguém me carregar, eu não vou. E tem hora que Jesus faz isso com a gente, porque a gente não tem força. A gente não aguenta. E não é porque a gente é fraco. Não é porque a gente é mimizento, não é por isso ou por aquilo. É que chega uma hora que dentro de nós algo se quebra de uma forma que a gente não consegue ver como consertar esse sentimento, esse ânimo, essa garra, essa fé. A gente clama em desespero ao Senhor. Quem aqui nunca chegou a um momento que falou, Deus, ou é o Senhor ou não tem mais nada? Se você ainda não chegou, glória a Deus. Mas para quem já chegou, você não está só. A gente já passou por momentos difíceis. Momentos em que, assim como o Senhor, a gente sentiu uma tristeza de morte. Momentos em que a gente se olhou assim e falou, o que eu faço? E mesmo buscando no Senhor, não conseguia ouvir, não conseguia entender. E eu acredito que esses dois discípulos estavam assim, numa tristeza, num desânimo tão grande, que eles não conseguiram perceber Jesus na proa do barco. Eles estavam desanimados. E esse é o caminho de Emaús, de Jerusalém a Emaús. Porque eles já não conseguiam crer, não tinham fé. E mesmo vendo do lado de Jesus, ouvindo Jesus, eles não reconheceram
Eles não viram. Isso fala sobre nós. O caminho de Emaús fala muitas vezes sobre a nossa trajetória. E isso acontece também, irmãos, porque muitas vezes nós olhamos e oramos e buscamos e Deus fala que vai fazer. Deus fala a promessa, Deus entrega, Deus promete na tua vida. Deus fala que vai ser solução, fala para você descansar. Deus te dá uma palavra e aí você fica, não, agora vai. Agora Deus vai fazer. Não, porque Deus prometeu. Porque isso, porque aquilo. Só que tem uma coisa. Como eu disse, a gente é limitado. Nosso olho, a nossa imaginação é limitada, né? Então a gente fala, Deus, eu quero tirar essa cadeira daqui e pôr ali. Para nós, vamos pegar aquela cadeira e pôr ali. Para o Senhor, amados, é de outro jeito. Então se a gente não vê as coisas acontecendo da forma que a gente imagina, se a gente não vê as coisas acontecendo do jeito que a gente quer, a gente já acha que não está acontecendo nada. Aqui estava se cumprindo a palavra do Senhor. Jesus não estava lá no sepulcro. Ele estava caminhando entre os vivos. As mulheres viram, mas por conta de talvez de como eles imaginaram que seria, talvez algo grandioso, algo, né, assim, né, muito, como eu posso dizer, chamativo, né? Como não aconteceu talvez assim, eles acharam que não aconteceu. Não, se Jesus tivesse ressuscitado, ele teria vindo avisar a gente. Talvez quando as coisas não acontecem do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente planeja, conforme a gente arquiteta, né? Porque a gente tem uma mente assim muito aguçada para imaginar os nossos sonhos, os nossos desejos. E não quer dizer que o Senhor não pode cumprir tintim por tintim. É que às vezes o caminho do Senhor não é o nosso. Talvez para que a gente possa alcançar a bênção, a promessa, precisamos aprender algo, amadurecer. Eu costumo dizer de que adianta eu ganhar um carro se eu não sei dirigir. Nada. O carro vai ficar lá, eu vou ter que pedir para alguém dirigir. É isso. Precisamos estar preparados. E aqui, irmãos, talvez tenha acontecido isso. Talvez eles tenham imaginado de alguma forma e quando aconteceu, não aconteceu conforme a expectativa deles. Quem aqui já teve uma expectativa frustrada sabe como é desanimador. A gente cria expectativa, imagina 1000 situações e de repente nada daquilo acontece. Mas isso também é um trabalhar do Senhor. Porque o Senhor fala para a gente não se preocupar com o amanhã. O Senhor fala para a gente não se preocupar com o futuro, né? E eu creio que em tudo o Senhor nos ensina. Na alegria, no sofrimento, na dor, no ganho, na perda, em tudo. Porque o Senhor é bom. Amém? Amém. Dando continuidade aqui, irmãos. Aqui no versículo 29. 29, aqui. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro, porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmãos, por mais triste que a gente esteja, como eu disse, a gente reconhece a voz do Senhor. A tristeza não deixa a gente reagir, perceber, mas reconhecer dentro de nós a gente reconhece. É a mesma coisa quando a gente vê uma situação e fala, isso aqui não é normal. A gente reconhece. O Senhor, ele nos dá um entendimento, uma visão, um discernimento, para a gente poder discernir entre o que é físico e o que é espiritual. E aqui o coração deles ardia. Ardia porque estavam ouvindo palavras vivas, palavras que geram vida. E dentro deles, essa palavra, eu creio que começou a gerar vida, começou a gerar um ânimo, começou a gerar alegria, começou a gerar transformação. Então, por mais que você está naquela tristeza, naquele desânimo, leia, busque a palavra, busque a face do Senhor, porque pode ser que nem a gente
eu falo assim, né, que nem eu gosto de, quando eu tô doente, já tomar uma injeção, porque eu já melhoro na hora. Às vezes pode ser assim? Pode, mas o Senhor também pode trabalhar. Vai ser individual com cada um. Então, busque o Senhor nos piores momentos da sua vida. Busque o Senhor quando você não quiser buscar. Busque o Senhor quando estiver irado, quando estiver entristecido. Porque é só dele que as coisas vão mudar. É só nele que as coisas vão acontecer, se transformar. É muito complicado, irmãos, que eles reconheceram a presença do Senhor. Eles sentiram o coração arder, porque eles falam que durante o caminho eles sentiram o coração arder. Eles sentiram, mas eles não conseguiram ver Jesus na caminhada. Então quer dizer que mesmo que você não veja, não quer dizer que Jesus não está lá. Não quer dizer que Jesus não está na proa do barco, não quer dizer que Deus não está agindo. Mas quer dizer que há um momento em que você não está conseguindo enxergar, ou por vontade do Senhor, é preciso que neste momento você não escute, você não veja, você não ouça, assim como foi com Abraão. Abraão ficou um bom tempo sem ouvir a voz do Senhor e permaneceu na promessa, permaneceu fiel. Então, uma vez eu ouvi, e é verdade, durante a prova, muitas vezes o professor fica em silêncio. Isso não quer dizer que ele não está lá. Então, persevere, seja firme, seja convicto que Jesus está. Tá o caos, tá a tempestade, tá vendo gente quase caindo do barco. Jesus está ali. Ele está no barco. Não deixe ser enganado, não se deixe ser confundido. São coisas que o inimigo traz para te roubar a fé, para te roubar a esperança, para te roubar toda a alegria de esperar a promessa. Não quer dizer que vai ser fácil, mas tenha alegria, porque o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir. O Senhor prometeu, então não importa, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel à palavra dele. Não é porque a gente merece, não é porque nós fazemos, não é pelo nosso braço. Ai, porque Deus prometeu que eu ia fazer tal coisa. Não é porque você não é capaz, não é porque você não tem condições. É porque o Senhor prometeu. Ele pode fazer o impossível. Deus faz o impossível. E muitas vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue reconhecer a voz de Deus, se aproximar por medo. Porque a partir do momento que a gente conhece algo, nós somos responsáveis por aquilo que nós temos o conhecimento. Hoje nós temos o conhecimento da palavra. Nós sabemos a verdade. Nós somos responsáveis por contar e abrir os olhos e falar de Jesus. Aquele que não conhece, que não sabe que está no mundo, ele não tem esse conhecimento. Mas a partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor e nós entendemos, nós somos responsáveis. E muitas vezes o medo faz a gente ignorar o que o Senhor está falando. Eu mesma tive medo de responsabilidade durante muito tempo, porque me foi imputado responsabilidade muito cedo. Muito cedo. Com 10 anos eu cuidava de casa de uma criança de 1 mês e ainda tirava boas notas na escola. E chegou uma época na minha vida que eu não precisava mais ter essas responsabilidades, então eu não quis mais nenhuma. E durante muitos anos eu lutei com isso, irmãos, mesmo depois de ter entrado na igreja. E hoje, para a honra e glória do Senhor, isso tem se transformado na minha vida. Às vezes o medo de ter responsabilidade, o medo de carregar algo que demande de nós, a gente ignora a voz do Senhor. Só o Senhor sabe quando o Senhor falou conosco sobre a liderança do Ministério Infantil. Deus sabe. Eu falei, Deus, quem sou eu? Não dou conta nem da minha filha, que na época eu só tinha uma. Deus sabe as dúvidas, as incertezas que eu tinha dentro de mim. Mas o Senhor tem honrado, porque a obra não é minha, não é por mim, não é de mim, é do Senhor. Basta o Senhor, estou aqui. Estou no pouco, estou aqui, estou no muito, estou aqui. Senhor, estou aqui. Tem dia que o que eu consigo é dar uma glória a Deus. É agradecer ao Senhor. Tem dia que o Senhor me usa.
Então, não é pelo que eu sou, pelo que eu posso, pelo que eu faço. É porque a misericórdia do Senhor é sobre as nossas vidas. Então, muitas vezes é o medo que nos impede, as incertezas, o não querer abrir mão de algo. Às vezes o Senhor fala para a gente abrir mão de algo, deixar algo para trás, principalmente passado. Quantas vezes o Senhor fala para a gente deixar o passado para trás? E quantas vezes a gente tem que deixar de novo o mesmo passado para trás porque a gente não consegue? É difícil, porque infelizmente, faz parte de quem nós somos hoje. E fazer com que isso não faça mais parte da gente é uma luta diária. É uma luta diária, porque isso se forjou dentro de nós de uma forma que a gente não tem controle às vezes. Então tem muita coisa que nós desde pequenos ouvimos, aprendemos, entendemos e hoje sabemos que é errado. Hoje sabemos que não agrada ao Senhor. Hoje sabemos que não é bom aos olhos do Pai. Mas como tirar uma mania, um vício, uma ação de anos? É só o Senhor. Aleluia. É só o Senhor. A gente pensa com os nossos olhos, com o nosso coração, com a nossa mente limitada. A gente não pensa além. Para a gente se livrar dessas coisas, irmãos, e eu falo porque o Senhor tem me transformado, é porque eu falo, Senhor, o que está de errado aqui dentro? O que tem de ruim aqui dentro? Porque não tem como falar que não tem, a gente foi criado nesse mundo. Alguma coisa foi contaminada. Alguma coisa foi distorcida. Senhor, o que ainda está errado? E é difícil quando o Senhor fala. É difícil quando o Senhor usa pessoas para nos falar. Mas cabe a nós aceitar, abaixar a cabeça e buscar no Senhor mudança. Aleluia. E não é só orar, buscar no Senhor, é atitude. É atitude. Eu tenho uma atitude rebelde? Senhor, eu vou abaixar minha cabeça. Dentro de mim o Senhor sabe cada palavra que vem na mente. Mas a minha ação vai modelar o meu comportamento, a minha mente. E aos poucos o Senhor vai transformando. Então, a gente precisa abrir mão de tudo aquilo que a gente é, de tudo que nós somos até aqui, para realmente servir ao Senhor. O medo, ele não é algo específico de um ou de outro. Todo mundo sente medo. E é no medo que a coragem se faz. Coragem é você agir mesmo com medo. Eu não consigo, eu tenho medo, mas eu vou. O Senhor me sustenta. Senhor, eu não posso, eu não sou capaz, mas eu vou. O Senhor me sustenta. Senhor, eu não posso, eu não quero, mas eu vou, porque o Senhor vai me sustentar. O Senhor vai me transformar. E é crer, é realmente crer que o Senhor vai fazer. Imagina se Moisés tivesse chegado lá na frente do Mar Vermelho, aí Deus falasse, bate cajado no mar. Ele fala, oxe, como assim? O mar vai abrir, vai nada. Imagina se Moisés tivesse duvidado. O faraó tinha acabado com todo mundo ali. Ou Deus poderia ter levantado outro, porque quando a gente não faz o que o Senhor nos designou, o Senhor levanta outro, porque a obra não para. Acredito que Deus teria levantado outro. Mas imagina se Moisés tivesse falado, não acredito, não consigo, não tenho fé. Imagina, falou para Abraão, eu quero Isaac, sacrifica Isaac. Abraão virasse e falasse, poxa, mas Deus se acabou de me dar. Imagina se ele tivesse levado o cordeiro e falado, não, Deus vai entender. Vou levar um cordeirinho, Deus vai entender. Deus vai entender? Ele vai entender. Mas e a obediência? E a fé? Cadê a confiança? Confiar é você confiar sem ver, é sem saber. Confiar no Senhor é como um filho confiar na mãe. Um filho acha que a mãe vai fazer mal para ele? Não. Um filho acha que um pai vai machucar ele? Nunca. Até mesmo quando as pessoas mais próximas de uma criança judiam dela, ela ainda sente amor. Ela ainda sente confiança. Deus espera que a gente confie nele num nível em que a gente ande sobre as águas, como Pedro andou. E isso não é uma metáfora. Acredito que cada um aqui já teve uma experiência com o Senhor, então sabe que Deus é capaz. Então a gente precisa tirar essa incredulidade de nós.
Irmãos, é muito difícil, eu entendo, é muito difícil, mas é prática, é entrega. A gente precisa confiar no Senhor. E aqui é incrível porque os olhos deles se abrem quando eles estão na mesa e Jesus partilha o pão, e aí os olhos se abriram. Isso remete à comunhão, à intimidade. Mesa é lugar de comunhão. Você senta na mesa, você conversa, você conhece, você sabe sobre a pessoa, você fala, você escuta. É uma troca. É preciso dessa troca com o Senhor. É preciso dessa troca com Jesus. Porque não vai acontecer nada. Não vai mudar nada em você se você não se aproximar. Você pode ouvir falar. O mundo inteiro ouve falar. Muitos sabem quem é Jesus. Mas saber é diferente de conhecer. Intimidade é outra coisa. A gente sabe que para a gente ter qualquer relacionamento é preciso troca, é preciso entrega, é preciso dedicação, é preciso busca. Uma amizade, se você não busca saber do seu amigo, se você não vai atrás, aquela amizade vai morrendo. Se você tem um relacionamento, independente de qual seja, se não tem busca dos dois lados, se não é recíproco, acaba morrendo. E não quer dizer que o sentimento, o amor, o carinho deixou de existir, mas é que deixou de ter intimidade, deixou de ter comunhão. E quando a gente começa a exercitar essa comunhão com Jesus, quando a gente começa a exercitar essa intimidade com Jesus, as coisas vão se modificando. As coisas vão acontecendo, vai gerando vida em nós, vai acontecendo as coisas de uma forma que a gente começa a ver que não precisa ser tão pesado. Não é um fardo. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, muitos não entendem que o servir a Deus, o servir a Jesus é um prazer. É uma delícia. É cansativo? Sim. É puxado? Sim. Demanda? Demanda. Demanda muito, mas é um prazer. Eu fico grata hoje porque eu sei de onde Jesus me tirou, eu sei de onde eu fui resgatada, do que Deus me livrou de toda a minha trajetória que poderia ser, para hoje estar aqui honrando o nome dele. E ainda assim, eu acredito que faço muito pouco, perto do que eu deveria ou poderia fazer, mas estou aqui. Na pouca força, mas estou aqui. E quando isso acontece, irmãos, o Senhor, Ele começa a trabalhar em nós de uma forma que as mudanças não são forçadas. As mudanças, elas não são, não, agora eu vou mudar. Desculpa, mas vou vestir a skin crente. Agora eu coloquei a skin crente, né? Tô vestido, tô trajado. Mas e dentro? E dentro? Não que você não tenha que ter decência, não que você não tenha que ter prudência. A partir do momento que você entende, é preciso respeito e temor. Mas a mudança interna não é assim. Não é um botão que você vai lá e ativa. É algo que vai acontecendo conforme a sua busca e a sua abertura para Deus. Conforme você se abre, Ele vai agindo. Deus, Ele não vai te forçar a nada. Deus, Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, se você não quer, você não quer. Ele está ali. Mas se você não quer, você não quer. E tudo bem. É sua responsabilidade. A partir do momento que você entende que nada depende de você, que não é na sua força, que você não vai carregar um fardo, as coisas começam a se tornar leves, começam a ser prazerosas, e você começa a entender que nem sempre a semente que você semear, você vai ver um crescimento. Às vezes você semeia para outro regar e outro ver o fruto. O crescimento pertence ao Senhor, não a nós, não a quem planta, não a quem rega, ao Senhor. Então, entenda que você não precisa estar com o botão do modo crente ativado. Você vai se transformar no Senhor, mas você tem que querer. É abrir mão de si. É abrir mão de você. Eu costumo brincar, né? Quantas vezes as meninas ligam para mim, os jovens, mandam mensagem 11 horas da noite, 7 horas da manhã já me ligaram, mandam mensagem durante o trabalho.
Então, assim, é você se doar. É você se doar. Você ainda tem as suas obrigações, os seus afazeres, as suas tarefas, mas você também tem um compromisso com o Senhor. E Ele sim tem que ser prioridade, porque é Ele que sustenta todo o resto. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é muito profundo isso. E eu falo porque são coisas que eu tenho vivido com o Senhor e eu sei o quanto é difícil a gente perseverar. Ver o copo meio cheio. Eu sempre vejo o copo meio cheio, mas tem dia que é difícil manter o copo meio cheio. Irmãos, em João 15,15. Quando a gente começa a ter um relacionamento com o Senhor, aqui diz que já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Imagina você ter uma intimidade com o Senhor, que Ele fala, ó, filha, vai acontecer isso, mas não se preocupa, tá? Mas não é ouvir de alguém, é ouvir diretamente do Senhor. Não ter alguém ali para entregar. É bênção? Sim. O Senhor trabalha como quer? Sim. Irmãos, mas não tem nada melhor que quando o Senhor fala diretamente com você. Busca. Deus trouxe uma promessa na sua vida, o profeta falou. Busca no Senhor o entendimento. Busca no Senhor não só a confirmação, mas também o que é preciso para que essa promessa se cumpra. Busca no Senhor. Não desista. Não desista, porque se o Senhor prometeu, Ele é fiel. Então imagina chegar nesse momento que Ele não vai chamar a gente mais de servo, mas sim de amigo, porque a gente vai saber tudo. Tudo, tudo, tudo. Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, o nosso irmão, o nosso Salvador. Imagina ter Ele ao nosso lado, nos dizendo cada passo, cada situação que acontecerá. Nós temos visto aí tantas coisas que têm acontecido e imagina quantas pessoas o Senhor avisou. Teve um casal que eu vi lá no Rio Grande do Sul que o Senhor avisou eles dias antes e eles saíram da casa. Irmãos, é bênção. O Senhor, Ele está aqui para todos nós. Da mesma forma que a Silvia é usada, eu sou usada, ela é usada, todos somos usados conforme o Senhor quer. Na proporção que o Senhor quer, na hora que Ele quer. Mas a gente precisa se abrir para isso. A gente precisa dar vazão ao Espírito Santo, deixar Ele agir. Ai, mas eu já tenho responsabilidade demais. Eu trabalho 20 horas por dia. Ai, mas a minha filha demanda de mim. Claro que demanda, gente. A nossa vida é correria. Os tempos são tão difíceis que a gente, às vezes, muitas vezes, só tem tempo de chegar em casa, nem dormir e mal acordar. É correria. Mas nesse meio tempo que você está trabalhando, como está a sua conversa com o Senhor? Quando você está ali fazendo seus afazeres, na hora que você vai, limpar a sua casa, trabalhar, qualquer coisa, lavar um carro. Gente, aqui Jesus fala que será amigo. Amigo é aquela pessoa que a gente tem prazer de estar do lado. É aquela pessoa que a gente tem prazer em conversar, em conhecer, em saber como está. E que é muito complicado, irmãos, porque a mudança, ela gera vida. E ela gera vida de uma forma que as coisas começam a acontecer, como eu disse, de dentro para fora. Mas a gente precisa crer. Sem crer, sem fé, nada acontece. Nada acontece, irmãos, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente precisa crer. Busque no Senhor ter fé. A renovação, irmãos, da transformação é através da fé e da palavra do Senhor que gera vida. E isso eu falo 1000 vezes e 1000 vezes eu vou falar. É a palavra do Senhor que gera vida. Na passagem da mulher do fluxo de sangue, diz que ela pensou, se somente eu tocar a bainha das suas vestes, eu serei curada. Tem uma curiosidade, irmãos, que os judeus, eles tinham que ter alguns, não sei se eram alguns ou se era, os escritos da palavra do Senhor na bainha das vestes. Era escrito, bordado, a palavra do Senhor.
Então, no momento que ela tocou na bainha, ela tocou na palavra. E a fé que ela teve em Jesus, através da palavra do Senhor, se materializou na vida dela. Às vezes, irmãos, a pessoa não sabe ler, mas ela tem fé. Ela ouviu. Às vezes, a pessoa, ela tem tantas dificuldades, mas ela segue perseverando. Ter fé não é ver as coisas acontecendo. É crer que, independente de qualquer coisa, elas vão acontecer. Amém? Voltando em Lucas 24. Só um minutinho. Aqui. Voltando em Lucas 24, irmãos, no versículo 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Irmãos, a palavra do Senhor e voltar a crer gerou uma vida tão grande dentro deles, uma transformação. Todo aquele desânimo, toda aquela tristeza, toda aquela murmuração que talvez estivesse acontecendo, foi embora, foi deixada de lado. E eles voltaram 60 estádios para congregar com os irmãos, porque eles viram a Jesus, eles ouviram, eles creram e eles voltaram a ter vida. Eles voltaram a ter vida e vida em abundância, irmãos. E então, não fique esperando as coisas acontecerem. Seja a mudança, faça a mudança. Não espere uma oportunidade. Não, eu vou planejar, Não, faz. Sabe aquela coisa que você tem que fazer, porque senão você não vai fazer? Aquela mensagem que você tem que mandar para a pessoa na hora, porque senão você esquece de novo? É isso, busca o Senhor. Senhor, perdão, é agora. Estou no meio do trabalho. Deus, eu estou aqui, não posso sair, mas eu estou com o Senhor. A gente tem que tomar atitude. A gente tem que se posicionar. A gente precisa buscar. A gente precisa querer a mudança para que ela aconteça. Porque Deus não vai forçar a gente a mudar, irmão. Sinto muito. Se você está esperando Deus vir e te mexer contra a tua vontade, Ele não vai. Ele quer que você o busque. Ele quer que você vá até Ele, porque Ele já está diante de você. Ele só está esperando a tua vontade. Aqui, irmãos, a gente precisa, entender que Jesus tem que ser uma prioridade na nossa vida. Ele tem que ser. Ele tem que ser uma prioridade, Ele tem que ser o primeiro, Ele tem que ser o único. Porque se não fosse Ele, a gente não teria muitas coisas que nós temos hoje. Quantos aqui tem uma oração que entregou ao Senhor e foi atendida? Quantos aqui tem algo que o Senhor prometeu e se cumpriu? Agora imagina se você não tivesse isso, se Deus não tivesse se cumprido. Ele tem que ser prioridade. Tem que ser. Porque tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Isso é um exercício diário que nós temos que fazer. A gente tem que ser grato pelo que temos, porque muitas vezes a gente reclama, mas tem gente pior. Hoje mesmo eu peguei minha filha, ela estava reclamando lá, eu venho aqui, mostrei para ela como estava no Rio Grande do Sul. Ela vai fazer 6 anos. Mostrei como que estava, mostrei as crianças, mostrei a tristeza. Eu falei, você está reclamando que o bolo está demorando para assar? As crianças não têm o que comer. Você está reclamando porque eu sou chata e peguei pesado? Porque eu briguei com ela e peguei pesado? Mas tem criança que não tem mais mãe. E falei mesmo. E eu creio que ela entendeu. Mas ela é nova. Mas infelizmente as coisas não acontecem tudo maravilhosamente, eternamente. A não ser na glória vai ser tudo de bom. Mas até lá, irmãos, a vida é assim. Então a gente tem que parar de reclamar. A gente tem que parar de reclamar, porque a gente é mimado. A gente reclama de barriga cheia. É difícil parar de reclamar? É difícil. É difícil. Porque quando a gente reclama é porque algo dentro de nós está insatisfeito. A gente só reclama se tem algo que não está bom dentro de nós. Então a gente precisa parar de reclamar. E tudo isso se cumpriu, irmãos. Então entenda que o caminho de Emaús, primeiro eles foram de Jerusalém para Emaús num desânimo,
numa tristeza, mas numa amargura, que só eles talvez e Jesus sabiam entender o que estava acontecendo. Mas a partir do momento que eles viram, creram que Jesus estava ressurreto, a partir do momento que eles viram que Jesus estava vivo com eles, a alegria tomou conta. E o caminho de Emaús para Jerusalém se tornou um caminho de alegria e de vitória. Então a gente precisa analisar em qual trajeto nós estamos. O caminho é o mesmo, fisicamente é o mesmo, mas em qual mão nós estamos? Estamos indo para Emaús ou nos alegrando indo para Jerusalém? Vamos nos autoanalisar. E o mais curioso, irmãos, é que depois disso eles passaram mais alguns dias enquanto Jesus esteve na terra, 40 dias, Jesus saiu pregando o evangelho ressurreto. Aqueles que não acreditavam viram e creram. E aqueles que infelizmente creram, né, e depois deixaram de crer, acontece. É a passagem do semeador. Acontece. Mas isso não depende de nós. A salvação é individual. Não depende do irmão, do pastor, do primo, do amigo, do cachorro, do periquito, do papagaio. Depende de nós. A salvação é individual. E eles viram Jesus sendo elevado aos céus. E agora, para fechar, aqui em Apocalipse 1, do 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. No versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Irmãos, lembra no começo da pregação que fala que Pedro viu os panos, né, os lenços postos, arrumados, dobrados? É assim. Vou até pegar aqui para mim ler direitinho e não fazer confusão. Existe uma tradição antiga. Deixa eu só pegar aqui. Aqui. O lenço dobrado, ele tem a ver com uma dinâmica diária entre o amo e o servo, que todo menino judeu conhece bem. O servo, quando ele prepara a mesa de jantar para o amo, procurava ter certeza de fazê-lo exatamente da maneira desejada pelo seu senhor. Depois que a mesa era preparada, o servo ficava esperando, fora da visão do amo, até que ele terminasse a refeição. Depois que a mesa era preparada, o servo, ele não se atrevia jamais a tocar na mesa antes que o amo tivesse terminado. Como ele saberia se o amo tivesse terminado, irmãos? Ao terminar, o amo se levantaria, limparia os dedos, a boca e a barba, embolaria o lenço e jogaria sobre a mesa. O lenço embolado significa: eu terminei. Agora, se o amo se levantasse e deixasse o lenço dobrado ao lado do prato, o servo não ousaria tocar ainda a mesa, porque aquele lenço dobrado quer dizer: eu voltarei. Amém. Irmãos, na Bíblia não tem nem nada sem sentido, nada fora de contexto. Os lenços estavam dobrados sobre onde o corpo de Jesus foi deitado. Quando Pedro chegou lá, os lenços estavam dobrados. Ele não terminou. Ele ainda vai voltar. Então se apegue, irmãos. Se apegue, porque as coisas estão acontecendo. As coisas estão aí. Muitos sinais, muitas coisas têm se cumprido. E eu vejo a cada dia mais, sinais e mais sinais juntos. Eu entrei e faz 10 anos que eu congrego aqui. E quando eu conheci a Jesus e comecei aqui congregar, eu já ouvia: Jesus está voltando, está próximo. E eu não entendia.
não entendia, não sabia muito bem, né? Recém-convertida, vim de outros lugares. Então, até eu aprender foi uma caminhada. E eu lembro que muito antes de eu realmente começar a pegar a Bíblia para ler, entender, buscar no Senhor, eu sonhei, eu vi, Deus me mostrou claramente. Eu lembro que na época não tinha entendimento, eu vi animais estranhos no céu, alados, cheios de olhos. E eu via tudo em câmera lenta acontecendo, pessoas subindo, para mim eram pessoas descendo, e eu vi uma túnica, a coisa mais linda. Era uma túnica branca como um branco que eu nunca vi, e dessa túnica emanava uma luz tão clara, que eu não conseguia olhar. E eu lembro que eu olhava tudo acontecendo em câmera lenta. E a minha sogra, que estava comigo no sonho, falava: Jesus está voltando. E eu acordei. Alguns anos depois eu fui ler Apocalipse pela primeira vez. E lá estava descrito os animais que eu vi no meu sonho. Então, irmãos, busquem no Senhor, porque Ele revela. Se Ele revelou antes que eu tivesse entendimento e conhecimento, imagina para quando nós buscamos. As coisas estão acontecendo. Jesus ainda não terminou, Ele vai voltar. Então, a gente precisa ver em qual trajeto de Emaús nós estamos. Na ida ou na volta? Que os senhores podem ficar com essa palavra. Até aqui tem dado o Senhor. Boa noite, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Paz, irmãos, palavra rema, né? Muito obrigado por essa palavra. Eu creio que todo mundo aqui vai sair alimentado nesta noite, né? Então, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Muito obrigado pela vida de cada um aqui. Que o Senhor possa guardar as nossas vidas, meu Pai. Leva cada um em paz e segurança para casa, meu Pai. Que essa palavra, Senhor Jesus, venha, meu Pai, germinar frutos nas nossas vidas, meu Pai. E que o Senhor possa, meu Pai, abençoar a vida de cada um, meu Pai, que está aqui hoje. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.